Olá, você que nos acompanha todos os dias das terças-feiras, né? Muito obrigado pela sua companhia. E hoje, terça-feira, um dia muito especial, 5 de julho de 2022. Começando mais uma edição do nosso podcast, hoje de forma muito especial. E até para dizer que o programa aqui não é machista, né? Nós aqui não temos esse negócio. É a segunda mulher que vem aqui nos presentear com as suas histórias, o seu carinho, a sua participação, recebendo hoje aqui ela que é advogada, empresária, professora e vereadora, Jana de Valcari. Tudo bem? Professora, advogada, empresária e vereadora. Bom dia, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar participando aqui. Não é fácil, né, essa tripla jornada aí, mas eu sou muito feliz com a profissão que eu tenho. Esqueci de um detalhe, que inclusive, Gerandir, acho que é o mais importante de todos. Mãe também, né? Essa é muito boa, né? Ser mãe é maravilhosa. Essa história, a gente conversou uma vez, quando estava no SBT, foi muito rápido, porque a TV exige muito, o tempo é muito limitado, mas já deu para conhecer um pouquinho da sua história. Parece que essa coisa de ter tantas tarefas não sobrecarrega você tanto assim, né? Eu saio de casa às 6 horas da manhã, já estou de pé, né? E não tem hora para voltar. É um trabalho árduo, mas muito gratificante. E eu consigo fazer todas as minhas funções com muita vontade, com muito desejo, e graças a Deus satisfaz todas elas. Bacana. Mas aqui hoje, eu quero que você primeiro saiba que você não está sendo entrevistada, tá? Aqui é um bate-papo que a gente vai conversar e eu quero que fique bem à vontade, até porque as pessoas querem, como nós também queremos, conhecer um pouco mais de quem é Jana de Valcari, quem é essa pessoa que surgiu na política em 2020 como vereadora eleita de Palmas, e hoje tem feito uma verdadeira revolução como mulher pública, né? Corajosa, que tem enfrentado alguns desafios e feito coisa que muito marmanjo corre longe de fazer isso. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. De onde é Jana, da sua vida, da família, pais, irmãos, como é que é essa história? Você é de onde? Eu nasci em Palmeirópolis, aqui mesmo no Tocantins. Vim para Palmas em 92, ainda muito menina, em busca, né, de uma oportunidade, em busca de profissionalizar meus irmãos. E aqui eu estudei, aqui eu me formei, aqui eu construí hoje a minha vida profissional e empresarial. Eu sou filha de uma professora aposentada, de um pai que me abandonou quando eu tinha 6 meses de vida, deixou minha mãe desempregada, sem um teto para morar, sem estudos e com 4 filhos nas costas. E ela lutou bastante, né? Antes lavava roupa para os outros, passava, e era uma vida bem difícil mesmo, bem complicada. Em Palmeirópolis, Isso, em Palmeirópolis. Mas ela nunca desistiu. Ela sempre falava que teria que trabalhar, teria que lutar, teria que correr atrás para que a gente pudesse vencer na vida. E aquela época, mãe solteira, os filhos eram considerados assim, que todos eles iriam ser puta, rapariga, prostituta, bandido, maconheiro, ladrão. Era só o lado negativo que as pessoas falavam, né? Mas ela trabalhou muito, ela lutou bastante e graças a Deus hoje todos os meus irmãos são formados, todos eles têm a sua vida profissional bem e estamos muito felizes com que nós nos conseguimos nos tornar, a pessoa que nós nos tornamos. Quantos irmãos vocês são? Hoje nós somos 5, a mamãe casou novamente e ela teve mais um rapaz, que é o nosso irmão caçula. Qual o nome dela? Neucivone, professora Neucivone. De Palmeirópolis. De Palmeirópolis. Era professora do estado ou do município? É do estado. Do Hoje estado. ela está aposentada. Aposentada. É. E criou esses 5 filhos assim... Com muita luta, com muita garra. E ela sempre falava, meninos, se as pessoas falarem que vocês não vão conseguir algo, vocês lutem. E provem para vocês mesmos que vocês conseguirão vencer.
E isso foi o que a gente fez, né? Eu formei várias faculdades, estudei bastante, fiz várias pós-graduação e a gente conseguiu vencer. Então, hoje eu devo a nossa vida assim para minha mãe, que ela sempre falava, vocês sejam determinadas. E a bandeira que a gente sempre carregava era essa, né? Eu posso, eu quero e eu vou conseguir. Então, comecei a trabalhar desde novinha, aos meus 12 anos de idade, de um trabalho da igreja, na época, aqui já em Palmas. Eu tinha 12 anos quando eu frequentava a igreja São João Batista, ali na 1106 Sul, quando nós tivemos aí uma oportunidade de fazer um estágio. E eu estagiei lá na Valadares, a Engenharia Imobiliária, era um grupo muito grande aqui em Palmas, e deu certo para eu continuar ali. Então, ali foi onde eu comecei a dar o pontapé na minha vida profissional. Agradeço muito o senhor Erondino, a dona Cida, que são empresários lá, que me deu assim uma abertura para esse lado profissional. Você fazia muito. O que lá? Eu ficava na recepção, limpava ali a portaria, fazia cafezinho, atendia todo mundo que chegava lá e passava para os corretores, passava para a área da engenharia, até mesmo para os proprietários. Então, era muito, muito bacana esse aprendizado. E logo eu fui para o financeiro e comecei a aprender mais ainda sobre esse lado de assistente administrativo. Depois eu me tornei a gerente ali, a responsável pela área administrativa, então eu só fui crescendo. Então comecei do nada e hoje sou essa profissional, devo muito a eles a oportunidade, porque na época não podia assinar carteira, né? Hoje também não pode, mas eles sempre falavam, não, se chegar aqui é parente, é família, mas eles viam o nosso desejo de trabalhar e era um salário mínimo que a gente ganhava e a gente ajudava ainda em casa para poder vencer na vida. E eu sou muito feliz porque a dona Cida, a esposa do senhor Erondino, ela via que a gente conseguia fazer muito mais e ela pagou um curso para mim de transações imobiliárias, era no Senac, e eu também comecei a ser a responsável pela empresa administrativa e no meu horário de almoço ela sempre falava, o que você alugar, o que você vender, a comissão é sua. Então eles me deram oportunidade. A gente ouvindo essa história assim, parece que foi fácil, né? Mas não é fácil, né? Tem muita dificuldade para ser vencida, para chegar onde você chegou hoje. Teve as oportunidades, mas teve que arregaçar as mangas e ter coragem de enfrentar. Nada é fácil. Se a gente for voltar atrás de tudo que eu passei, é um desespero. Eu fui sacoleira com muito orgulho, já entrei em vários órgãos aqui, várias empresas vendendo roupa, carregando sacolas pesadas, viajava na sexta-feira e voltava no sábado mesmo, era só um dia de venda, de compra, né, para poder vender. Fui feirante também, ainda naquela época de 1,99. Aqui em Palmas? Aqui em Palmas, na Aureni 1 e na 307 Norte. Vendia o que na feira? Naquela época era aquelas roupas de 1,99, estava na moda, né, 1,99. A gente comprava roupa lá em Goiânia e mandava silcar e a gente colocava para vender camisetas, paganzinha para criança, fralda, tudo com silk do Papaléguas, Piu-Piu, da Minnie, do Mickey. E vendia bastante. E a gente ficava lá gritando, 1,99, cada peça por 1,99. Era sozinha? Tinha os irmãos também junto? Era minha irmã mais velha, a Alessandra, e o marido dela. E lá você gritando para vender roupa na feira. Muito, muito, muito bom. Assim, era Qual era o sonho seu nessa época? Você pensava em ser, em ter? O que você imaginava nessa época? Eu sempre quis ser médica, né? Desde pequenininha eu falava, eu quero ser médica, mas nunca tinha oportunidade, né? Mas aí depois eu ficava focada que meu sonho era ser professora. Eu falava, eu quero ser médica. Eu falava, não, mas como é que eu vou ser médica aqui? Que não tinha, né, medicina ainda em Palmas. Eu falei, aqui era só no Rio de Janeiro, era só nesses estados maiores. E aí eu falava, não, eu quero ser professora. E foi onde deu certo de ser professora. Desde novinha eu comecei em casa ajudando os filhos das amigas da mamãe nas tarefas de casa. Então eu já me achava que eu era a professora. Professora.
E hoje é dona de escola. E hoje Pensava em ser dona de escola? Na época, acho que não, mas com a evolução dos trabalhos, né, Palmas ia crescendo, e aí foi onde eu conheci uma amiga da minha igreja na época, e ela comentou assim, olha, tem uma escola ali na 122, que é hoje a 1204 Sul, vendendo, que era Pingos de Deus. E minha sobrinha já tinha estudado lá, meu sobrinho já tinha estudado lá. Eu falei para lá em casa, eu falei, olha, eu acho que eu vou comprar aquela escola. E não tinha dinheiro, a vontade era grande, mas não tinha dinheiro. E na época eu nem lembro qual era o valor, mas tinha assim 28 alunos lá. E eu cheguei, paguei parcelado a escola. E aí quando foi ver a escola, o pessoal falava que nada, aí vai quebrar, aqui não tem nada. A escola muito bem fracazinha mesmo, não tinha forro, não tinha como colocar ar-condicionado, era um piso grosso, mas era uma escola muito famosa ali naquela região, entre a 112 e a 122. E quando eu comprei isso em dezembro, eu dei uma pintada nela, né? Pintei, organizei, comprei algumas mobílias, coloquei faixa, que naquela época podia colocar faixa nas rotatórias, né? Com a entrada das quadras. Tarde da noite, a gente lá com o martelo e a faixa pregando, grampeando, colocando no chão, né, tudo. E aí, quando deu o início do ano, eu já estava com quase 100 alunos. Que bacana. Então, foi muito bom. E eu lembro de uma conversa, assim, da pessoal da vigilância, que ela falava que já estava pronta para não autorizar mais um ano naquela escolinha. E aí, quando ela chegou, a calçada tudo bem pintadinho, o muro tudo muito bem pintadinho, deu certo. Ela falou assim, olha, tem alguma coisa estranha. E foi onde eu falei, né? Não, aqui mudou de dono, eu que sou a gestora. Mas eu era gestora, eu era porteira, eu era recepcionista, eu era financeira, eu era professor, eu era tudo ali. Eu que limpava, eu que fazia o lanche, mais a minha irmã do meio, a Ângela. Então era um trabalho muito, muito bacana, mas a gente fazia com muito amor e é feito com muito amor até hoje. E quando você se sentiu dona dessa escola, lembrando da história da sua mãe, lembrando da luta de tanto tempo, o que você pensou nessa hora? Agora eu sou dono da escola. Aí eu falava, é hora da gente conseguir arregaçar mais ainda as mangas para que a gente possa sair desse fundo de quintal e um dia ter uma escola com um prédio bonito, com salas boas para os nossos alunos e uns professores profissionalizados, né? Professores capacitados. E foi aos poucos a gente foi vencendo. Aí eu comprei um berçário aqui no centro, que eu tenho até hoje, berçário criativo, e também bem pequenininho. Hoje é um dos berçários mais organizado, né? Com estrutura bonita, com uma equipe maravilhosa. E depois eu comprei uma escola em Taquaralto, que era o antigo Einstein. Também estava... O pessoal não estava mais atuando, parece que a família alguma pessoa estava doente, então eles não estavam mais presentes. E também a gente deu um reviravolta lá. E aí eu me achava o máximo, né? Agora eu tenho 3 escolas, mas assim, era 3 escolas e tudo eu pagava aluguel. Então, era meu, mas não era. Eu queria algo que era meu. E aí foi quando nós conseguimos ir atrás do Banco Basa e eu consegui financiar meu primeiro prédio. Muitas parcelas a perder de vista, mas era um sonho que estava se realizando. E eu sempre acreditei na minha garra, na minha coragem, na minha vontade de vencer na vida. Não foi fácil. Mas teve um bom exemplo em casa, né? Sim, mamãe foi maravilhosa. É maravilhosa. Mamãe é uma mulher que, assim, sempre falava, vocês trabalhem muito, vocês não mintam, não roubam, busquem realizar a vontade de vocês com um trabalho limpo, com um trabalho sério. Mamãe sempre foi, assim, nosso pontapé, a nossa chave mesmo. Mamãe é maravilhosa. E depois de tudo isso, já empresária, já tendo toda essa estrutura para administrar, aí de onde vem essa ideia de entrar na política?
que aconteceu aí? Conta pra gente, porque é curioso isso. Muita gente pergunta, mulher, o que você quer fazer com política e tal? Mas eu cansei de ajudar vários políticos, né? E nunca receber assim um muito obrigada, nunca ter um retorno. Não era financeiro, não era não era nada para mim, era para o coletivo. Tanto é que na vez que eu coloquei meu nome à disposição, o meu lançamento de pré-campanha foi porque eu não me sentia representada. E, de certa forma, essa palavra também faz parte hoje de vários cidadãos, né, que também não se sentem representados. E foi onde eu coloquei meu nome para vereadora. Mulher hoje está na política, vocês sabem que não é fácil. Muitas não querem, muitas não estão com o desejo de estar ali participando. Mas eu encarei e falei, não, é um desafio. Eu acredito que eu posso, eu consigo gerir um mandato e deu certo, né? As pessoas confiaram no meu projeto. A única coisa que eu saía nas reuniões, visitando as pessoas, fazendo as nossas conversas, os nossos diálogos nas ruas, eu pedi uma oportunidade, que eles me dessem a oportunidade de representá-los. E as pessoas confiaram. Eu tive 2.083 votos, e acredito que estou fazendo realmente o que eu prometi, que é representá-los. E não foi só ser eleita, né? Não foi só virar vereadora. Chegou chegando, né? Que já chegou virando presidente da Câmara. Eu recebi 12 votos de confiança, né? Ganhamos do candidato da prefeita na época, de 12-7, e mostrei para que eu vim nessa política. Acha que a mulher, com o papel que você tem hoje na Câmara de Palmas, não como presidente só, mas como vereadora, ela tem essa situação de ser discriminada ainda com os pares dentro da casa? Sim, infelizmente temos. O fato da gente ser mulher, eles falam, é um sexo frágil, não consegue. Isso temos em todos os lugares, não só na vida a vida política, muito mais, mas na vida empresarial, na vida profissional, infelizmente ainda temos esse lado machista do pensamento, né? Mas a gente tem visto, presidente, suas atuações na casa, e quando assume aquele microfone da tribuna, parece que ali a gente percebe que você tenta expor ali muito sentimento do que vê, do que convive no seu dia a dia, na cidade, na política. O que é que realmente te motiva a enfrentar e fazer essas denúncias, essas cobranças que são feitas ali? O que te motiva a fazer tudo isso? Eu me sinto que eu estou com vários cidadãos hoje, com mais de 300 mil habitantes, e eu estou ali para representá-los. Então, eu tiro aquele nó preso na minha garganta. O grito do socorro, o grito da justiça, o grito da misericórdia, o grito da vontade, do desejo de uma política pública de verdade. Eu morei toda a vida em casa popular, né, em Palmas. Eu sei a alegria que é receber uma casa popular. Então, quando eu vi aquelas casas do Jardim Vitória 2, 2 anos, toda arrumadinha, prontinha, esperando entregar para as pessoas, e o executivo, a prefeita, não entregava. Então, eu fui fazer vídeo, eu denunciei no Ministério Público. Quando eu vi as pessoas, nessa pandemia danada que nós tivemos, o sofrimento, as pessoas pedindo comida para comer, porque não tinha mais emprego, eu lembrava de quando as pessoas entregavam na nossa casa a cesta básica, que era uma alegria, porque às vezes as pessoas falam, mas isso já passou, hoje você não precisa mais. Nós não podemos esquecer as nossas raízes. Então, a comida que a gente tinha lá em casa era a comida da escola. Então, eu lembro como se fosse ontem, quando eu tinha arroz com sardinha, eu comia lá 3, 4 tigelinhas. Na época, aquela tigelinha azul, ainda tem algumas escolas que possuem aquelas tipo de vasilhinha, né, azul, de plástico. Eu ficava na fila 2, 3 vezes para comer, porque era a comida que eu tinha. Arroz com charque, às vezes falava, não quero. Alguns colegas ainda falavam, carne de cavalo, né? E era a comida que a gente tinha ali dentro.
E aí eu via como é que as pessoas mandavam mensagem para mim, ia no meu gabinete, mandava mensagem no Instagram, no Face, falando, olha, eu preciso trabalhar, eu não tenho emprego, aqui em casa não tem nada para comer, e mandava vídeo, foto, que não tinha nada mesmo, a geladeira vazia. E aí eu subia na tribuna com mais vontade ainda para falar. O povo está precisando, o povo está pedindo comida, o povo está pedindo emprego. E a gente só via a prefeita falando, fica em casa, fica em casa. E os comércios fechados, os bares fechados, os supermercados atendia como se fosse bandido, os empresários fossem bandidos, sendo que eles estavam ali para dar o seu melhor, né, para poder colocar as famílias trabalhando, né, e servindo a população. Então eu lembro como se fosse ontem, aquelas portas metade da porta aberta e ficava atendendo por janelas, por debaixo da porta e não podia receber as pessoas. Então esse grito, essa vontade era de que a prefeita olhasse para a sociedade, né? Falaram aí que tinham comprado mais de 30 mil cestas e eu fui fiscalizar. Passei 2 semanas indo lá e só chegaram 800 cestas em cada CRAS. E cadê o restante das cestas? Sobre os remédios também, que não tem nos postinhos. Então, é o grito mesmo da vontade de ter política pública de verdade na nossa cidade. E quando assumiu que tomou a decisão de tirar os carros dos vereadores, é outra decisão também. Eu estou tentando aqui ir lembrando das coisas que aconteceram, porque são decisões muito firmes e muito corajosas, porque hoje o que a população vê, a gente fala aqui para as pessoas que estão nos assistindo, é que o político, no geral, a avaliação que a população faz é que o político, no geral, na grande maioria, quer para ele. O quanto mais, melhor. Aí entra uma presidente da Câmara que tira os carros alugados para os vereadores. A política não é para cuidar do bolso do político. É uma missão. É para cuidar de toda a sociedade. Quando eu trabalhava de carteira assinada, eu nunca recebi um carro dos empresários para eu poder ir trabalhar. Como muitos hoje, eu não dou carro para o meu funcionário para ir trabalhar. E o porquê? O vereador recebia um carro para poder trabalhar. E, na verdade, não era um, né? Eram dois. Era uma Touro e uma Maroc. Para cada vereador? Para cada vereador. Então, eu ficava, gente, mas qual a necessidade de 2 carros, né? E eu falei para todo mundo, pessoal, eu tenho o meu carro, eu vou trabalhar no meu carro. E eles já falavam, não, mas a gente precisa, porque não sei o quê. E eu falava, não, eu vou cortar os carros. Porque isso foi uma facada nas costas do cidadão palmense, né? Esse aluguel desses 2 carros. Era mais de 90 mil de aluguel todo mês. Então, acho que aquilo era injusto. E eu fui corajosa mesmo, porque até hoje eu sofro, até hoje muitos me falam, por que você cortou os carros? Hoje estou aqui acabando com o meu carro, mas eu estou trabalhando com o meu e com muito orgulho. Mas vereador de Palmas ganha bem, né? O salário hoje é 10 mil e alguma coisa, com desconto 9.500. É um salário muito bom. Outro ponto que eu achei interessante, e acho que a gente pode até ter um pouco de explicação sua com mais detalhes, é esse atendimento que você faz nos bairros com aquele ônibus. De onde surgiu aquela ideia e como tem sido esse contato com o eleitor? Aquele ditado que a gente só vê político de 4 em 4 anos. E eu falava para as pessoas na minha campanha que eu queria fazer a diferença, eu queria ser diferente. Então eu não poderia repetir o que muitos fazem. Por isso que eu vou às ruas, eu faço o meu gabinete, tenho um gabinete móvel, onde eu atendo nos bairros, onde eu estou presente nos bairros, e acredito que é por esse contato com as pessoas que hoje, no meu primeiro ano de mandato, eu ganhei um prêmio, né, de vereador mais atuante do país. Entre os 30 vereadores, eu recebi esse prêmio
mais de 50 mil vereadores, eu fiquei entre os 30 melhores do país de vereadora atuante, através dos meus projetos, dos meus requerimentos. Esse tete-a-tete com as pessoas, ele é muito bom, é onde eu descubro várias demandas aqui no nosso município, onde eles me sugerem vários projetos para beneficiar a nossa sociedade. Então, é um movimento que, para quem realmente quer fazer uma política através de uma missão, é importante estar do lado do povo. Já assistiu os seus discursos? Claro, né? Eles mandam e às vezes a gente fica vendo o que eu falei, repetindo para poder ver se faltou eu falar mais alguma coisa. Mas assim, na sua avaliação, assistindo o seu discurso, qual é a sua avaliação disso aí? O que você vê, o que você pensa quando assiste as denúncias, as cobranças, a discussão ali com os vereadores mesmo, ali na casa? O que você pensa quando vê aquilo? Não fica com medo, não? Passa mil coisas na cabeça da gente, né? Até porque a gente recebe muita pressão, falando pra gente calar a boca, fala que cuidado, senão você vai acabar morrendo. Então, são pressões muito grandes na nossa cabeça. Inclusive, no início do ano, pegaram uma imagem de um carro parecido com o meu e jogaram nos grupos falando que eu tinha morrido, né? Eu estava numa área que não tinha telefone, não tinha linha. E quando eu vi, estava todo mundo já dizendo que eu estava morta. Então, a pressão é muito grande. Mas assim, a gente pensa, agora é hora de parar, eu vou calar. Não, eu não vou fazer isso. Esse é o meu papel. Acho que essa pressão, essa ida deles de falar, você vai morrer, vai acontecer isso com você, me dá mais coragem para eu poder continuar sendo essa pessoa. E olhando os vídeos, se não fosse eu ali na frente, eu ficaria feliz por ter alguém realmente falando a verdade, realmente fiscalizando, realmente denunciando. E se não fosse eu queria que tivesse alguém lá, como era o meu sonho. E hoje eu estou ali para fiscalizar, para ir atrás, para denunciar, e eu não vou me calar. Esse é o meu papel. Eu não estou fazendo nada além do que é o meu papel, fiscalizar e legislar em prol de uma política pública de verdade. Nesse período de vereadora e empresária e filha, dona de escola, qual foi o momento que você achou mais difícil, que foi para você ter que passar, ter que enfrentar? Qual foi o desafio maior que você já teve nesse período? As pessoas no início falavam que eu estava criando uma personagem e que logo a personagem iria cair por terra. E foi quando os meses foram passando, o ano passou, e eles viram que essa pessoa, ela não tem preguiça, ela tem coragem, ela tem vontade, mas o desafio maior foi porque o meu pensamento, ele é voltado às pessoas, e que muitos, ele é voltado para o seu bolso. Então, esse foi o maior desafio. Você lutar contra o sistema, ele não é fácil. Mas eu estou com vontade, estou determinada, em cada dia que passa, continuar executando, exercendo o meu papel. Já teve algum momento que você falou, acho que eu vou parar, a luta está dura, a pressão está grande? Já teve algum momento assim? Não teve. Eu acho que as pessoas falam assim, claro que teve. Não teve. Por que que não teve? Eu já passei por tantos perrengues na vida, por tantas dificuldades, e eu tive que sempre estar de cabeça erguida para enfrentá-los. E na vida política não seria diferente. Então, todos os auês, todos os impasses, eu levanto a cabeça todos os dias e dou um passo à frente. Na empresa, na vida empresarial, 5 mais 5 são 10. Na política a gente sabe que geralmente não é, né? 5 mais 5 pode ser 15, como pode ser 2,5, não é? Está sendo fácil para administrar isso daí? No início foi bem apertado, porque o empresário ele é muito sim, sim, não, não. E na política, às vezes uma palavra verdadeira, um não, dói muito. Mas eu consegui, com as pessoas que
participam do nosso mandato, eles sabem que eu não sou muito de passar a mão na cabeça. Então, quando é, e quando não, eu sou bem clara. E as pessoas vão acostumando com o seu jeito, né? Eu não sou muito de ficar, né? Ai, é isso, ai, aquilo, não. O meu é ou sim ou não. Eu não tenho aquele negócio, fragilidade, cuidado, que política tem que ser mexido com casca de ovo, as pessoas são frágeis, sentimental, porque eu nunca gostei que as pessoas me mentissem. Então, eu trato com muita verdadeira as minhas coisas. Então, eu não passo a mão na cabeça. Eu prefiro que você chore com a verdade do que se iluda, sorria com a mentira. Então, hoje as pessoas até falam, não, ela é assim mesmo, ela não tem tapa na língua, se ela tiver de falar que vai te ajudar, ela resolve e vai mesmo, se não, ela também já corta logo ali. Então, as pessoas vão adaptando também essa nova forma que eu acredito de ser uma política, porque aquele negócio de falar, eu vou ajeitar isso aqui para você. E aí, quando vai ver, as pessoas nunca mais nem atendem um telefone, nunca mais conseguem falar com aquele político. Eu acho que as coisas não são assim. Eu acho que é melhor você já dizer rápido o que está acontecendo e a pessoa já sai dali tendo a certeza se pode te ajudar ou não. Um vídeo que está circulando aí, Jana de Valcari, na eleição da Câmara de Palmas agora, na semana passada, disse, não, eu não voto em malandro. O que você quer dizer com aquilo? Eu falei a verdade e se voltasse o tempo eu falaria novamente. Eu acho que desde que eu entrei eu pude conhecer quem era o vereador Folha. É um cara que defende a prefeita 24 horas, inclusive de falar que o postinho é maravilhoso, que as UPAs são 100%, e fiz vários convites a ele para ir pessoalmente. E acho que de 6, 7 convites eu consegui levar ele uma vez e ele constatou com os próprios olhos que realmente o postinho não estava o 100% igual ele falava. Só que ele é da base da prefeita e defende ela até a última gota. E mesmo assim, todo mundo, os jornalistas, as pessoas estavam todas lá. E ele falava, não, isso aqui tá tudo bem, tudo ótimo. Então, mesmo com as coisas erradas, mesmo com as coisas mal feitas, ele sempre falava que estava tudo certo. Então, o meu voto, eu nunca... Acho que ali era mais fácil o Juscelino errar o voto dele do que eu. Mas eu não votaria e não voto nele. E como é que foi esse processo, na sua visão, de presidente que ficou ali mediando toda a situação? Como é que foi esse processo dessa eleição da mesa diretora agora? Foi momentos, assim, bem badalados, assim, bem estressantes, né? Para os dois candidatos e para o grupo que estava ali. Muita pressão, muita ligação. Eu cheguei a ver vereador desligando o celular. Eu cheguei a ver vereador nem levantar da cadeira para não receber pressão dos dois lados. Foi muito tenso, muito tenso. Eu não participei da política, da campanha dos dois ali, né? Eu dei o meu voto. E acreditava que o Juscelino, com certeza, ele iria fazer uma gestão diferenciada. Até porque a gente viu já, quando o vereador Folha foi presidente, o que aconteceu. E eu não ponho a minha mão no fogo por ele nesses 2 anos seguintes aí, não. Agora, pós-eleição, qual a avaliação? A prefeita, ela conseguiu colocar um candidato que é a cara da gestão dela, pode bem se dizer. Ela colocou ele como presidente da Câmara, o candidato dela, de acordo com os princípios que ela tem. Porque se não fosse, ela não colocaria. Então, o vereador Folha o candidato, é a cara da gestão da prefeita. E depois foi mais turbulento, está sendo mais turbulento. Até hoje a gente não consegue entender e engolir essa situação. Mas para bom entendedor, a situação que está acontecendo já basta, né? A prefeita, ela exonerou mais de 378 pais e mães de famílias dos vereadores que não votaram no candidato dela. Que isso é desrespeitoso, isso é desumano.
E no meio da semana eu pude ver o que eu falei lá na tribuna, não foi nenhuma mentira, é fatos verídicos, né? Que na calada da noite, vários secretários, várias pessoas dela estavam indo na casa dos vereadores pressionar. Muitas vezes em reuniões a gente ouvia falando, se você não votar, você vai perder todos os seus cargos. Então era pressão mesmo, né? E até citei lá Anás e Caifás, que não sei se você sabe da história, né? O fato era o que aconteceu, né? E isso foi uma coisa muito triste para os vereadores, nem digo tanto para eles, mas para as famílias que não tem nada a ver com essa votação. E elas puderam aí perder o cargo e hoje estão aí desesperados porque não tem um novo caminho aí para poder colocar o pão na sua casa. Então é muito triste isso. E a prefeita ainda falou sobre a situação. Bom, foi uma coisa difícil também de entender, né? Na verdade foi assim, humilhante. Ela mesmo declarou, ela mesmo comprovou o que eu falei na tribuna. Ela disse assim para o internauta, que as pessoas quisessem participar, passariam um concurso, porque aí não ficaria dependendo de um político. Aí eu volto a ficha, né? Aí eu pergunto, o marido dela, ele estava passava de cargo em cargos e era por indicação de políticos. E bem lembro também que quando ela era operadora de elevador lá em Brasília, ela também não era concursada. E isso é um desrespeito, isso é uma covardia que ela vem fazendo. Aí ela diz, estude e passe em um concurso. Aí eu lhe pergunto, mas qual concurso? Porque desde o dia que eu entrei, eu fiz vários requerimentos, inclusive aprovados. Solicitei o concurso da educação, o concurso do quadro geral, o concurso da saúde, o concurso da guarda metropolitana, o concurso para o pessoal do meio ambiente, e ela nunca respondeu os nossos requerimentos. Então, como ela fala, estude e passa no concurso, mas qual? Porque o do município tem mais de 10 anos que a gente não tem concurso e ela não está nem aí para o mesmo. Hoje, o telefone está tocando desses pais e mães aí, cobrando uma ajuda, um apoio? Sim. Eu tenho uma ouvidoria no meu próprio gabinete e também tenho a ouvidoria da Câmara e no meu celular, que ele é disponível para todos. Quando eu me elegi, eu não troquei o número, eu continuo o mesmo e eu respondo todos e eles me mandam, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí outros falam, meu Deus, eu tinha conta, eu fiz conta e eu não tenho como colocar comida dentro da minha casa. Isso é desesperador para eu que sou mãe. Para eu que já passei várias dificuldades na vida, imagina, os boletos não param de chegar, o aluguel vence, a barriga sente a dor da fome, e aí como é que eles vão fazer? Eu decidi junto com o pessoal do jurídico do meu gabinete, dentro dessa semana, inclusive a peça já está quase pronta, vou representar essa situação no Ministério Público. Acredito que com as provas que nós já temos, né, e que ela mesma colocou na internet, nas redes sociais, falando que para não depender de político, ela mesma comprova que foi uma perseguição política. E eu acredito que com essa minha representação, acho que nós podemos sim conseguir na justiça esse retorno desses pais e mães de famílias. Voltando aqui lá para Palmeirópolis, lá para o começo de tudo, uma filha da dona Neucivone, né? Filha da dona Neucivone, lá de Palmeirópolis, para hoje é presidente da Câmara de Palmas, que é até final do ano. Mudou muita coisa na cabeça de Jana de Valcari? Não, nada. Porque eu tenho que lembrar das minhas raízes, lembrar das minhas origens. Não é porque eu passei por tudo aquilo que hoje eu já não passo mais que eu vou esquecer de quem ainda pode estar passando, de quem ainda está passando. Então, me dá mais vontade de continuar sendo essa política em prol de uma política pública para todos. E hoje, mais uma atualização do status de Jana de Valcari. Hoje, se você fosse prefeita de Palmas, o que você faria hoje?
qual seria a sua primeira ação? Eu colocaria todas essas famílias nos seus devidos lugares. Eles não têm nada a ver com a política. Eles não têm nada a ver com ser base ou não. Ai, são tantas coisas que precisaria ser mudada aqui na nossa cidade, como, por exemplo, o respeito aos profissionais, o respeito aos médicos, aos professores, a cada um servidor do município. Pode falar. Cuidaria mais da nossa UPA, abriria aí uma UPA infantil. Eu já vi a dificuldade de mães terem que concorrer, filhos, né, pequenos com adulto, como, por exemplo, ficar concorrendo à vaga, né, o horário com eles. Então, eu abriria uma UPA infantil, abriria também um centro de especialização de atendimento médico, ter ali um oftalmologista, ter um cardiologista, ter um ortopedista, ter um ginecologista, ter um pediatra. Então, está faltando muito isso, esse cuidado pessoal. E não deixaria a nossa cidade tão destruída. E não faria nunca o que ela faz. Inicia a obra na época da chuva e compra gramas no verão, na seca. Quem falou aí foi a vereadora, a empresária ou a mãe? É um jogo, né? É um jogo tudo. Mas eu acho que a voz da mãe, aquela mãe que cuida do seu filho, uma mãe que quer melhorias na cidade para cuidar dos nossos netos, cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que, por sinal, nossos adolescentes sofrem muito com a falta do emprego, com a falta de oportunidade. E eu sou a profissional que sou porque alguém acreditou em mim ainda na minha adolescência. Então, falta muito esse espaço para os nossos jovens, que, inclusive, eu solicitei à prefeitura para essas quadras no industrial que nós temos ali perto da rodoviária e outra perto ali do quarteto, perto do Taquaralto. Em Taquaralto, né? Aquele bairro industrial que só tem mato, no indústrias e fábricas não tem. Para que eles doassem, né, para algumas fábricas e indústrias que comportassem acima de 100 funcionários, para que desse oportunidade. Mas, infelizmente, ela não tem essa visão gestora, essa visão de cuidar da nossa gente. Muito bacana. Estamos falando hoje, recebendo aqui no nosso podcast, a vereadora Jana de Valcari, presidente da Câmara da capital Palmas, para um bate-papo, e a gente já aprendeu muita coisa aqui com ela, né? Dessa história de luta, uma mulher sem medo, você já percebeu, né? E é isso aí. Eu quero pedir a você que nos acompanha, que compartilhe, que curta os nossos vídeos, o nosso podcast. Estamos em todas as plataformas das redes sociais, sempre, né, aguardando a sua participação e torcendo para que você curta e compartilhe. Bacana? E a gente vai seguindo com esse bate-papo com a vereadora Jana de Valcari, e lembrando, vereadora, que Palmas é uma cidade jovem. E a vereadora, quando chegou aqui, jovem também, né? O espírito parece que igual, né? Da cidade nova com a jovem vereadora. Sim. Tudo na vida a gente tem uma vontade muito grande. Então, quando eu cheguei, era pequena, e eu vi a cidade crescer, eu vi a cidade desenvolver, eu vi as coisas começarem a mostrar de verdade uma capital se transformando, né? Então, aquela Jana de quando chegou, continua a Jana de hoje. E hoje, qual que é o que mais você percebe e ouve da população de Palmas? O mesmo sentimento que eu cheguei, eu sempre ouvia vários candidatos falando: eu vou construir um hospital na região sul e eu vou construir um hospital na região norte. E até hoje não vimos uma pessoa que prometeu e cumpriu essa construção desse hospital. E a gente viu nessa pandemia a necessidade de termos um hospital municipal. E, infelizmente, não temos. Cirurgia simples, como tirar uma vesícula, um dedo que está quebrado, e a gente não tem condição de fazer. Então, tudo vai para o HGP. E eu acho que nós precisamos, sim, de um hospital municipal.
para que a gente possa estar fazendo essas cirurgias eletivas, essas cirurgias mais simples, para estar ajudando a nossa sociedade. Então, muitas pessoas ficam nas filas aí, esperando, e não têm essa oportunidade de ter uma cirurgia feita rápida e com... uma cirurgia rápida e também uma cirurgia certa, no momento certo, com bons médicos, com a qualidade no atendimento aí para a saúde. O mandato de vereadora lhe trouxe aí algumas responsabilidades também, né? E assumiu o cargo de presidente da casa. E uma coisa também que eu achei interessante nesse período seu de presidente foi abrir mão do salário de presidente, né? Que poderia ter um salário melhor e abriu mão. A ideia foi fazer publicidade ou é realmente porque quis enxugar a máquina? Eu só sou uma pessoa. Não teria como eu atender uma pessoa com cargos diferentes. De ser presidente, oi, você quer falar com quem? A presidente ou a vereadora? Então, eu só uso o gabinete da presidente, eu atendo com a mesma função de vereadora. A presidente mesmo é só para gerir ali, é cuidar da casa. Mas o trabalho é feito como uma vereadora mesmo. Então, não acho certo ter esse adicional, se eu estou fazendo o mesmo papel de um vereador. Eu abri mão, não foi para fazer política, foi para poder diminuir os custos, sim, daquela casa. Qual foi o momento mais difícil, o que está sendo mais difícil para você, como vereadora, em lidar com os colegas na casa e com a política? Lutar contra o sistema em si já é muito difícil, né? Mas muitos me respeitam pela política que eu me tornei, me respeitam pela mulher que eu sou, por não ter medo de falar a verdade, de não ter medo de, se tiver que tesourar mais alguma coisa, eu tenho essa coragem. Então, eles até ficam assim, ela cuida do povo, ela não é de nós, não. Eu não estou ali para cuidar dos vereadores, eu estou ali para cuidar da casa. E cuidando da casa com economia, com cuidado, eu acho que nós estamos fazendo um bom trabalho. Qual na sua visão de eu ainda continuo sendo empresária, né? Mas empresária e política agora, qual é a sua visão que mais difícil de ser entendida para você como mulher e política hoje? No início não foi fácil, porque às vezes eu estava na empresa, aí as pessoas já falavam da política. Aí às vezes eu estava na política e as pessoas falavam da empresa, pedindo bolsa, essas coisas assim. Eu consegui separar, e muito bem. Se eu estou dentro das minhas empresas, eu lá estou como empresária. E se eu estou no meu gabinete, nas ruas é mais complicado. Ali você está como empresária, como mãe, como cidadã, como política. Então, o único lugar que eu separo bastante e que está dando certo é dentro das minhas empresas. Então, essa vida pública, a gente consegue, com dificuldade, mas consegue diferenciar o que é empresário e o que é ser política. Está valendo a pena? Quando eu vejo o olhar das pessoas, o sorriso das pessoas, quando eu estou caminhando nas ruas, me dá uma alegria que tudo está valendo a pena, que eu estou fazendo certo. Então é muito bom, estou muito feliz. E em casa, a família não fica assustada e com medo também da pressão da política, Jana de Valcárregui? Eu tenho um rapazinho que ele fala assim, mãe, achei muito bom, a senhora falou a verdade. Mãe, gostei disso. Ele fala para mim, mãe, a senhora está fazendo um bom papel. Mãe, a senhora realmente está ajudando várias pessoas. Ele me dá força, ele me encoraja a cada dia mais. Mas às vezes ele fala, mãe, nós não vamos ficar juntos hoje não, mãe. Eu falo, filho, a mãe vai fazer tal coisa. Ele compreende bastante. É um rapaz assim que vê a necessidade, que vê a dificuldade hoje dessa política. E ele fala, mãe, arrocha. Então é o meu parceiro ali que me dá essa coragem, me encoraja todos os dias. Porque ele também vê a realidade. Desde pequenininho, né? Ele participa do meu trabalho social. Eu tenho um instituto que chama Plantando e Colhendo Bem. E hoje tem mais de 15 anos,
onde a gente doa cesta básica, fralda descartável, cadeira de rodas, cadeira de banho, materiais escolares. A gente organiza para fazer curso para ajudar as pessoas a também fazer o seu dinheirinho, né? Como laço, como manicure, pedicure. E ele sempre participou comigo. Então, ele vê a realidade da sociedade, de como com o sofrimento, igual em Natal, Dia das Crianças, que a gente sempre fazia eventos, ele sempre participava. Então, ele, nesse ponto, ele fala: mãe, a senhora está fazendo o seu papel como política. E foi o primeiro voto dele, foi na mãe. Então, eu tenho um peso muito grande, responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito ímpar. E ele sempre falou, e ele não vai esquecer do primeiro voto dele, né? Primeiro, porque votou na mãe. E segundo, porque realmente eu acredito estar fazendo um papel de uma política de verdade. Vamos agora combinar 3 encontros de Jana de Valcari com 3 pessoas bem distintas. Podemos? Sim. Então, bacana. Primeiro encontro de Jana de Valcari, presidente da Câmara de Palmas, vereadora, empresária, dona de escola, advogada, uma mulher resolvida e bem-sucedida, encontrando com aquela adolescente jovem lá de Palmeirópolis. O que você diria para ela? Que nunca desista dos seus sonhos, que corra atrás de tentar vencer na vida, porque ela pode, se ela quiser, ela consegue. Bacana. Segundo encontro. Encontrando agora com a sua mãe, fazendo um resumo de toda essa história vivida até agora. O que você diria para ela, ou pode dizer ainda, graças a Deus, né? Sim, mamãe está viva, bem forte. Eu digo a ela todos os dias: obrigada pela oportunidade da vida, obrigada por ter me ensinado os princípios, que os meus princípios vêm de berço, obrigada por ter me mostrado que o trabalho, que o estudo, ele é muito importante, e obrigada por eu ser essa mulher verdadeira, essa mulher corajosa, porque ela sempre dizia: não abaixe a sua cabeça, sempre mantenha ela erguida e vá junto a realizar o seu sonho. E o último encontro, Jana de Valcari, de frente agora com Cíntia Ribeiro. O que você diria para ela, ou gostaria de dizer agora? Que ela é uma incompetente, que ela precisa cuidar do povo, que ela precisa aprender a gerir e que ela precisa olhar além do seu nariz e fazer uma política pública de verdade. E que ela desça do seu apartamento e que ela saia das redes sociais e venha aqui para fora ouvir os anseios da nossa gente. Essa é a Jana de Valcari. Essa é a Jana de Valcari. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por abrir o seu coração, contar um pouco da sua história. E acredito que as pessoas que estão nos acompanhando puderam conhecer um pouco mais de Jana de Valcari. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E eu não posso deixar de lhe entregar o seu presente aqui também, né? Oba! Aqui a Adoro canequinha presente. especial. Pode abrir com o seu nome, porque... Que lindo! Bacana aí, a caneca especial para guardar de lembrança aqui. Jerônimo Cardoso, Isso. a vereadora Jana de Valcari, a nossa bandeira aqui do Tocantins. Isso, e marcado aí o nosso 20º episódio, né? Tá marcado aí. Que legal. Registrado. Obrigada, muito obrigada. Vou fazer bom uso, viu? Sucesso para você. E para você que nos acompanhou em mais esse podcast, muito obrigado pela companhia e continue nos seguindo. Compartilhe para que possamos chegar mais longe. Bacana? Um abraço, até a próxima. Tchau.